Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. O episódio de hoje, mercado, agregação de valor e rastreabilidade no mercado de frutas e hortaliças. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje nós temos dois convidados. Uma é a Letícia Fonseca, ela que é assessora técnica das comissões de frutas e de hortaliças e flores da CNA, e o Lisandro Michel, que é técnico da seção do Centro de Qualidade Hortigranjeira do CEAGESP. Bem-vinda, Letícia, bem-vindo, Lisandro. Obrigada, Natália. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui participando do podcast, uma oportunidade da gente difundir um pouquinho mais de informação sobre o mercado de frutas e hortaliças. Obrigado, Natália. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês, participando hoje. Então, você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os fatores que influenciam nos preços de frutas e hortaliças, os desafios ao produtor e ao comércio de forma geral dessas frutas e hortaliças e perspectivas para esse setor. Todo mundo sabe, né, é inegável a questão de importância do consumo de frutas e hortaliças para a questão de saúde. O Brasil é um grande produtor, a produção está mais concentrada na região sudeste, cerca de 40% da produção está lá, mas a gente tem uma grande diversidade de produtos e também uma boa distribuição, que acaba favorecendo o acesso desse tipo de alimento para a população. Por outro lado, tem algumas questões que afetam a questão de consumo, a redução da renda da população, algo que a gente viu agora, depois do início da pandemia, é um dos fatores que tem impactado no consumo. Tem algumas questões que, assim, a gente sempre vê na mídia, né, que é a questão da alta do preço de alguns HFs, algumas frutas e hortaliças. Então, recorrentemente a gente vê o destaque, como a gente teve recente para a cenoura, de que teve um incremento bastante expressivo, e aí tem até, às vezes, uma falta de informação da população em relação a isso, e desafios ali relacionados à produção. É um pouco disso que a gente vai falar hoje, e aí eu já começo falando com você, Letícia. Explica aí um pouco para a gente por que os preços das frutas e hortaliças oscilam tanto? Natália, um dos principais fatores dessa oscilação dos preços é a própria sazonalidade na produção. Se a gente estiver pensando nisso, nós muito ganhamos, ou melhor, assim, a gente economiza se a gente optar por aquelas ditas frutas ou hortaliças da estação. Mas aqui eu aproveito até para comentar um ponto muito importante. A sazonalidade da produção, ela não é algo definitivo, pelo contrário. O desenvolvimento de materiais adaptados, de técnicas regionais de manejo, elas influenciam nessa sazonalidade da produção. A uva ela é um excelente exemplo. Há alguns anos a gente considerava a uva típica do segundo semestre, uma fruta natalina. Hoje a gente já encontra fruta no mercado o ano inteiro, a preços acessíveis, inclusive, o ano inteiro. E isso se dá justamente à questão do desenvolvimento da cultura. Antes, a concentração da colheita era sempre no segundo período. Agora a gente tem um ano inteiro pelo desenvolvimento de materiais adaptados a diferentes regiões de cultivo. E aí a gente levanta um outro ponto. A sazonalidade, então, as frutas da estação, elas vão variar em função da região e do clima de cada região. Aí você deu um exemplo e a gente tem, assim, algumas frutas e hortaliças que têm uma distribuição maior e aí pode ter um impacto menor nessa questão do custo, né? Às vezes pela própria época de colheita e tal, colhe numa região, depois em outra, e tem outras culturas que estão mais concentradas em poucos estados. Isso pode influenciar nessa questão de oscilação de preço. Com certeza, e não só em questão do preço no mercado nacional, mas também em questão de demanda pela importação. Algumas frutas a gente tem realmente uma concentração maior em alguns períodos do ano em função do clima, e em outras épocas do ano a gente demanda o produto importado. Isso também vai influenciar no preço que vai estar chegando pra gente no mercado. É o caso da cebola, né, por exemplo. E além da sazonalidade, tem outros fatores que influenciam nessa alta, como a gente viu da cenoura agora, por exemplo? Com certeza.
A sazonalidade, como eu comentei, um dos principais fatores determinantes é o clima, mas muitas vezes esses eventos climáticos não ocorrem conforme a gente espera, né? Conforme o que determina aquela sazonalidade padrão da cultura. Por exemplo, agora a estiagem que a gente teve no sul no final de 2021, somada ainda a chuvas acima da média esperada, principalmente na região sudeste e nordeste, agora nos primeiros meses de 2022, resultaram em quebras de produção. Então vamos pensar em alguns exemplos regionais. A maçã, igual a gente estava comentando há pouco, é uma das culturas que tem a concentração da colheita bem definida no primeiro semestre. E é uma cultura que precisa de horas de frio para estar frutificando, e por isso ela tem uma concentração da produção na região sul do Brasil. E essa estiagem que a gente viu no final de 2021 e ainda no início de 2022 influenciou o enchimento desses frutos e a produção como um todo, principalmente das variedades Gala, que tem o ciclo mais precoce frente à Fuji. Então, essa redução na oferta e no calibre dos frutos, né, na qualidade, ocasionou essas elevações no preço que a gente viu nesses primeiros meses. Então, se a gente analisar as médias praticadas nas centrais de abastecimento, agora no início do ano, entre abril de 2021 e abril de 2022, a gente vê um incremento de 46% nos valores nominais de maçã. E isso é visto frente à redução da oferta. Nesse mesmo período, a gente teve uma redução de 11% ao que era considerado uma média histórica para o período. E aí, um cenário semelhante a gente vê, por exemplo, pela cenoura. Foi tão falada, né, nesses últimos tempos, as chuvas intensas no Cerrado de Minas Gerais e Goiás, que são as principais regiões ofertantes do produto nesse período do ano, ocasionaram perdas na roça, tanto em questão de dificuldade de entrada para a colheita, quanto em questão de dificuldade da próprio beneficiamento da raiz. Houve maior incidência de algumas doenças, como a melo, então maior quebra, menor qualidade, e com isso também a elevação nos preços. Só que essas altas foram sequenciais e agora a gente já vê um momento de inversão. As lavouras que estavam em colheita, que foram influenciadas por essas chuvas, agora já finalizaram e agora outras áreas estão em processo de colheita com melhor oferta, melhor qualidade, e com isso a gente já vê uma retração nos preços. Então, por exemplo, abril frente a março desse ano, a gente já vê uma queda de 17% no atacado. E isso já indica essa normalização no preço, não só no atacado, mas também no varejo, como a gente já consegue ver no supermercado. Você comentou principalmente sobre os preços no atacado, que é o que a gente mais tem dado. Inclusive, o Lisandro, que está aqui com a gente hoje, ele trabalha na central de abastecimento com o maior fluxo de hortifruti no Brasil, CEAGESP. Eu queria aproveitar para explicar um pouco sobre o fluxo de comercialização, né, que é bastante diversificado. Parte da produção é direcionada para centrais de abastecimento, as CEASAs, e comercializada via atacado, de lá vai para o varejo e para o consumidor. Tem uma parte que é comercializada diretamente para supermercado e ainda uma outra em que é comercialização direta, feita por meio de feiras ou diretamente para o consumidor também. Então, Lisandro, comenta um pouco com a gente, você que está aí no dia a dia do atacado, né, do CEAGESP, como que essas adversidades climáticas e essa questão de restrição de oferta afeta o dia a dia do CEAGESP? Aqui na CEAGESP, no entreposto terminal de São Paulo, a gente recebe produtos de 1.500 municípios do país inteiro e de 20 países. A gente tem algumas importadoras também, então a gente consegue ter um cenário indicativo bem interessante sobre a produção no país inteiro, né? Então o mercado aqui sente imediatamente quando tem falta de produto, automaticamente o preço sobe e quando aumenta a procura também, né? Isso é independente de região. Exato, vocês conseguem ter uma certa previsibilidade de que vai haver essa falta ou realmente também estão sensíveis aí a essas ocorrências e acaba sendo uma questão bem imediatista? Está sensível a vários fatores, né? Como a condição climática, não tem como a gente dá para prever alguma coisa, mas ainda não é exato, né? Então, como a gente tem produto de todas as regiões e o ano todo, o reflexo é bem imediato aqui. Falta de uma região, a outra abastece, mas sempre o mercado sente. Dá um exemplo de tomate, né? Tem vezes que quando dá problema na produção paulista, entra muito, o preço dispara e entra muito tomate do sul, né? De caçador em Santa Catarina.
E o preço vai lá em cima, assim, né? É muito rápido. Sim, bastante sensível. É o que você comentou antes, né? Uma região acaba completando a outra em função da própria sazonalidade, da complementariedade de cada uma das regiões. Principalmente esses produtos que não pode faltar na mesa do consumidor, né? Esses produtos que fazem parte do dia a dia da população, tem que arrumar um jeito de estar disponível. Para o produtor isso também é bastante estratégico, porque ele sempre tem que ficar de olho nessa questão toda de preço, climático, oferta e demanda, para ele tomar algumas decisões na propriedade também, né, de ampliação ou não da produção. E aí, falando especificamente sobre preços, até agora a gente está falando mais dos preços no atacado, e para o produtor rural, os preços também subiram na mesma proporção nos casos que a gente citou, Letícia? Aí, na verdade, depende, Natália. Os preços ao produtor, na verdade, eles oscilam em resposta à qualidade do que ele está oferecendo, a própria oferta naquela região, ali naquela praça de produção, em relação à demanda no mercado, se ela está não ou aquecida, considerando também a questão de renda da população. E aqui a gente tem o projeto Campo Futuro, do sistema CNA-SENAC, que a gente realiza justamente esse acompanhamento dos custos de produção em algumas culturas e praças também de produção que tem maior representatividade. E quando a gente analisa a produção de banana prata, por exemplo, ali na Praça de Bom Jesus da Lapa, a gente vê um aumento de custo de produção de 36% quando a gente compara esse último ano, de abril de 2021 para abril de 2022. E nesse mesmo comparativo, o preço pago ao produtor subiu apenas 9,5%. Então a gente tem um indicativo de que não necessariamente porque subiu para a gente enquanto consumidor ou subiu o preço no atacado, essa elevação foi na mesma proporção para o produtor. E tem também a questão de quebra, né? Que quando a gente está falando de uma valorização nos preços por conta de uma quebra de produção, por exemplo, o produtor não tem parte da produção para comercializar, né? Então ele consegue, às vezes, um valor maior na sua safra comercializada, mas só em parte dessa safra. Então, no resultado final, ele pode ter uma redução aí de margem, né? Exatamente. Se a gente retomar aqueles exemplos que a gente estava comentando sobre a maçã e a cenoura, por exemplo, esse aumento no preço não necessariamente foi repercutido para o produtor. Se a gente fizer uma análise hipotética aqui, por exemplo, um produtor recebe R$10 por quilo de algum alimento que ele produz. E aí, nessa produção, ele produz 1 tonelada por hectare. Então, a receita dele, média, seria em torno de R$10.000 por hectare. Mas se tem uma quebra de 50% dessa produção, igual você comentou, e na mesma proporção a gente tem uma elevação nos preços, então 50% da alta no preço recebido para o produtor, a receita deixa de ser aqueles 10 mil e passa a ser 7.500. Então a gente tem um retrato do que é o impacto que tem a quebra da produção frente à elevação dos preços. Nem sempre que o preço sobe, o produtor sai em uma situação positiva, porque as margens dele reduzem em função da quantidade de produto que ele tem para ofertar, a quantidade de produto que ele tem para efetivamente fazer a comercialização. A questão de demanda também oscila muito quando a gente fala de frutas e hortaliças, e o aumento dos preços influencia nesse consumo. A gente está num cenário de retração, de renda mais retraída da população, do menor poder de compra. E aí eu queria saber, Lisandro, se vocês percebem qual que é a visão pelo lado do CEAGESP em relação a essa questão de consumo. Se realmente isso tem sido observado, se é pontual para alguns produtos, ou se é generalizado, ou se de certa forma não tem sido observado. A gente percebe aqui que além do custo de produção, a gente costuma falar dentro da porteira e depois da porteira, né? Teve um aumento também na parte do beneficiamento do produto, né? Embalagens, que são o preço definido através de commodities internacionais, né? Petróleo, celulose, teve um aumento bastante grande. Isso vai cair no custo do produtor, né? O frete também subiu bastante. Você tem vários fatores pós-produção, né? Vou falar assim, que vão influenciar nessa alta de preço também. E o consumo, o consumidor, que a gente vê que ele acaba optando por comprar mais o essencial, né? A família de baixa renda vai comprar mais arroz e feijão e menos fruta e hortaliça. Quanto menor o poder aquisitivo,
a gente vê essa tendência. Acaba deixando de consumir por um período, nem que seja por um período, né? E priorizando outros produtos mais básicos. Diminui a frequência de compra, né? Ele não deixa de comprar, mas ele compra menos e menos vezes. Muito bem pontuado, né? Os hortifrutis são produtos elásticos, né? Quer dizer justamente isso. Se tem uma elevação muito expressiva nos preços, isso reflete negativamente na demanda. Então, mesmo que em cenário de baixa de oferta ou elevação nos custos de produção, tem um limite, né, para repassar essa alta para o produto final, para o consumidor final. Porque se eu aumento muito o preço, a gente vai ter uma retração na demanda, uma retração no consumo, né, na compra, e acaba que o produtor não vai conseguir da mesma forma escoar aquela produção e ser remunerado conforme o que ele está produzindo. E esse é um setor que está muito próximo do consumidor, né? Do consumidor final. Porque são produtos prontos para consumo, então você consegue visualizar melhor ali. Tem uma proximidade maior do que quando você está um produto beneficiado, é mais distante da realidade de saber do produtor rural mesmo. E além desses desafios, tem sido crescente a busca dos consumidores pela transparência quanto ao processo produtivo, qualidade, o que é feito dentro da produção. Claro que um perfil diferente de consumidor, mas já é uma realidade do mercado. E aí eu queria ver com você, Lisandro, que você compartilhasse aqui quais estratégias de diferenciação, de agregação de valor, busca pela transparência que o CEAGESP tem buscado ou sentiu necessidade de implementar por conta dessa demanda, por conta dessa questão específica do mercado relacionada à comercialização. O que a gente tem percebido é que os comerciantes estão cada vez mais procurando se diferenciar, né? Seja tratando a própria embalagem não só como um meio de transporte do produto, mas como uma forma de agregar valor para o seu produto, né? Para trabalhar a questão de marketing, da marca própria, a rastreabilidade, né? Já tem essa preocupação com a garantia de origem, o consumidor está cada vez mais exigente, né? O varejo, isso faz o próprio caminho da rastreabilidade, né? O consumidor exige, o varejo cobra do atacado e o atacado vai acabar cobrando do produtor, né? Faz um ciclo parecido com o da rastreabilidade, propriamente dito. E no caso das embalagens que você citou, é importante porque melhorando essa questão de embalagem, tornando algo para agregação de valor, você também trabalha a questão de evitar desperdícios, né? Que muitas vezes para determinados tipos de embalagem ou a falta de uma embalagem que antes o produto era submetido poderia causar mais estragos aí, reduzir a qualidade até chegar ao consumidor final. E falando sobre a rastreabilidade, no Brasil é uma obrigação para o mercado de frutas e hortaliças, né? Exatamente. Desde 2018, na verdade, a gente tem a instrução normativa conjunta, né, Anvisa e MAPA, que traz a obrigatoriedade da rastreabilidade e define o que é rastreabilidade, né? Que seria um conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e acompanhar a movimentação desse produto ao longo da cadeia produtiva. E aí isso é mediante algumas informações, né? Que são indicadas, igual o Lisandro comentou, questão de identificação da embalagem, tudo isso tem que ser feito entre todos os elos da cadeia, dentro da produção e ao longo da distribuição. Essa é a importância da rastreabilidade, né? O fluxo dessa informação em toda a cadeia. Lisandro, o produtor que tem conseguido implementar isso bem, você já identifica benefícios relacionados à comercialização? Algumas cadeias têm uma facilidade maior para se adequar, né? Os casos de produtos de grande volume de comercialização, né? Como citros, maçã, são as cadeias mais organizadas. Então, tem um nível tecnológico maior, mais fácil de se adaptar a essas novas tecnologias, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade nos pequenos produtores, né? Mas, na verdade, eles já fazem, mas é só um jeito de se organizar, né? Porque todo mundo sabe de quem comprou e para quem vendeu. É só um jeito de organizar essa informação e deixar disponível. E ainda tem muito desafio nesse processo, né? Porque ele é novo e a gente está falando de uma pulverização muito grande de produtores, né? Distribuidores, comerciantes. Agora, no CEAGESP, Lisandro, você acredita que o principal desafio para a rastreabilidade está voltado à própria questão do distribuidor ou também tem um desafio ainda com o produtor rural? Quais medidas
que você avalia que têm sido importantes para superar, para sanar esses desafios, superar esses gargalos? A gente está trabalhando bastante na parte de orientação dos atacadistas aqui, dos produtores também. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Defesa Agropecuária, no sentido de implementação de rastreabilidade. Esses atacadistas, com certeza, vão estar cobrando o produtor para que mande o produto rotulado. Todo mundo sabe da importância que é o tema, que todo mundo concorda que tem que ter. É só quanto à implementação que ainda existe algumas dúvidas de adequação, principalmente para pequenas culturas, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Bom, então já estamos chegando ao final. A gente fez um apanhado muito bom, né? Falamos de várias coisas: oferta, demanda, questão climática, preços no atacado, preços ao produtor, custos. Acredito que os fatores climáticos, a sazonalidade da produção, a renda da população e esses desafios aí relacionados à rastreabilidade estão entre os principais pontos hoje que afetam e, de certa forma, são importantes de acompanhar para que haja um desenvolvimento da cadeia, né? A gente tem a questão de também o produtor estar sempre ligado em tudo isso para que ele consiga definir a sua estratégia, planejar a sua produção de acordo com essa elevação de custos agora de mercado, também a redução de renda, ele avaliar ali se cabe mesmo ele investir na produção com essa alta de custos ou não, substituir por outra atividade, reduzir a produção. A rastreabilidade, que continua sendo um ponto positivo para o desenvolvimento, para a agregação de valor da cadeia, ainda um desafio também, né? Tanto o foco no mercado interno ou externo, que eu acredito que vai contribuir bastante para a sustentabilidade dessas atividades. O papel das centrais de abastecimento, como a GESP, que tem o Lisandro com a gente aqui hoje, é imprescindível para a estruturação e desenvolvimento do setor. Aproveito, Lisandro, para agradecer pela sua participação, pela contribuição, parabenizar aí, que deve ser um desafio bastante grande, fazer a gestão de todo esse processo, como você falou, a aquisição do Brasil todo e também um importante fornecedor de alimento para o comércio de forma geral. Muito obrigada pela sua participação. Espero ter vocês aqui com a gente para discutir um pouco mais sobre outros assuntos relacionados a hortaliças e frutas. Obrigado, Natália. Obrigado, Letícia, pelo convite. Foi um prazer participar com vocês e a gente está à disposição aqui. Obrigada, Letícia. Obrigada também pelas suas contribuições. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Lisandro. Como vocês comentaram, são desafios, mas são esses desafios que fazem a gente crescer e se estruturar enquanto cadeia produtiva. E aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Se você gostou do nosso conteúdo, avalie o programa no Spotify. Quanto mais estrelinhas a gente ganhar, mais gente vai ter acesso a esse tipo de conteúdo sobre gestão e mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.